Aquilo que de mim eu mais escondo é, no final das contas, o que mais vai impressionar as pessoas. Pare e reflita um pouco sobre essa frase, porque ela é certa para toda a humanidade. Nós passamos o tempo todo tentando esconder alguma coisa de nós, porque obviamente nós não gostamos de todas as coisas de nós. Mas no final das contas, se você já teve essa experiência de conversar com alguém, conviver com alguém que passa o tempo todo tentando sustentar sua máscara, o que aparece e nos impressiona no final das contas é a própria máscara. Mas isso não é uma realidade para uma ou outra pessoa. Repito, essa é uma realidade de todos nós. Nem todos nós amamos tudo que somos, tudo que temos e todos nós desejamos ser alguma coisa. E quando a gente fala de identidade, a gente tem que pensar seriamente sobre isso, porque identidade não compõe para mim e para você somente aquilo que sou. Uma boa parte da minha identidade é aquilo que desesperadamente eu desejo ser. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu desejo, tenho um padrão para mim, uma ideia de ser um bom pai. Portanto, se você atacar aquilo que eu sou, eu vou reagir. Mas se você atacar aquilo que eu desejo ser, eu vou reagir também, mesmo que eu não seja. Portanto, se você me disser que eu não sou um pai perfeito, alguma coisa em mim vai reagir, mesmo que eu não seja um pai perfeito, mas é aquilo que eu quero ser. Uma pessoa pode, por exemplo, numa outra ponta da ilustração dessa metáfora, desejar ser o melhor jogador que existe da turma. Ele não é. Mas se isso for tocado no sonho dele, no desejo dele, desse ser que não existe, mas que ele quer ser, ele vai reagir como se fosse, como todos nós. E quando você fala que uma pessoa ela não é 100% honesta, ela vai reagir contra você com fúria. Mas não existe um ser humano 100% honesto. Portanto, o nosso ideal faz parte daquilo que precisamos, que queremos e faz parte daquilo que compõe a nossa identidade e devemos levar isso em consideração no nosso relacionamento. Pois é, só tem uma pessoa que nos trata dessa forma com precisão, porque Jesus não olha para você e conversa com você apenas pelo que você é, mas Ele conversa com você tendo na mente dele aquilo que Ele te planejou para ser, aquilo que você deve ser. E nós, ao mesmo tempo, passamos o tempo todo escondendo os nossos fracassos em ser, e aquilo que nós mais escondemos é, no final, o que mais impressiona as pessoas. Esse pêndulo daquilo que quero ser e não sou, mas ajo como se fosse quando a minha identidade é tocada, ela está naquele buraco negro do coração que consome tudo que pode ser compreendido e completado, gerando de fato uma integralidade que nós perseguimos. Deus, nessa função, precisa ser encontrado por todos nós, ou nós devemos permitir ser encontrados por Ele para que essa completude aconteça, senão nós vamos ser seres devoradores de tudo que está na nossa frente. E a sede é infinita. Não sai daí, está só começando o Fé para hoje. E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Esse é o texto. Em tudo. Isso significa que a palavra de Deus e a vontade de Deus não compreende deixar alguma coisa da nossa vida de fora da sua vontade. E a vontade de Deus, a instrução de Deus para nós compreende todos os aspectos da vida. Seja matrimônio, seja um relacionamento com o trabalho, nosso relacionamento com a natureza, conosco, toda a amplitude dos relacionamentos está debaixo da instrução de Deus. Uma parte muito grande e significativa da vida é a nossa vida material, a nossa vida financeira. Quanto tempo da semana você passou sem comprar alguma coisa, sem vender alguma coisa ou sem administrar as posses? É por isso que nós devemos ser coerentes quando a gente fala que estudar a Bíblia envolve também estudar o que a Bíblia fala sobre esse aspecto. E quanto temos sofrido por não estar debaixo de uma boa instrução. Pois bem, pensando nisso, a Rede Novo Tempo tem para te oferecer esse manual de estudos, sim. Um manual de estudos baseado na verdade infalível da Bíblia sobre como devemos administrar financeiramente a nossa vida. Isso significa que quando você pensa em santidade, em progresso, em prosperidade e em uma relação de amor com Deus, envolve as coisas de Deus que estão na sua mão e a maneira como você pode sustentar a sua família, se relacionar com o reino de Deus e consigo mesmo de uma maneira saudável e sadia. Sim, sadia, saudável mesmo.
Esse manual de estudos está sendo oferecido para você de forma totalmente gratuita. Isso significa que esse estudo chega até a sua casa de maneira assim. Você só fala com a gente nos canais de comunicação que estão aparecendo aqui na sua tela e ele vai chegar até você. Estude a Bíblia sobre esse tema, fazendo parte da Escola Bíblica do Novo Tempo. Fala com a gente, você vai fazer um cadastro e esse manual e esse estudo bíblico chegará até você. O envio e o manual, o estudo é de graça, ele vai chegar até você e você vai ser muito beneficiado com ele. Quer uma dica? Fala para os seus vizinhos, para os seus amigos, para eles fazerem isso também, porque isso vai ser bom para todo mundo. O Evangelho de João é um evangelho escrito em extraordinária beleza. E uma parte grande, envolvente, significativa dessa beleza são os encontros que existem entre o Criador, Salvador e suas criaturas pecadoras, e nesse encontro há salvação. Jesus é apresentado nesse evangelho como plenamente Deus e nenhum outro evangelho há mais versos que apresentam Deus e mais declarações, ou melhor, autodeclarações de Jesus da sua plena divindade do que no evangelho de João. É no evangelho de João, capítulo 8, verso 58, que a gente lê essa frase: antes que Abraão existisse, eu sou, o Deus do Antigo Testamento. É no Evangelho de João também que ele diz, no capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e elas estão testificando de mim. É no Evangelho de João, capítulo 1, que começa no princípio a palavra, e a palavra era Deus, ela estava com Deus, e esse verbo é apresentado, e no desenvolvimento do argumento de João, dizendo que Jesus é Deus, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo é quem o revelou. E essa divindade plena de Deus, ela é apresentada, repito, fundamentalmente no encontro, e nesse encontro absolutamente satisfatório. Para mim é inevitável voltar ao Antigo Testamento e perceber ali uma palavra de sabedoria dizendo que Deus colocou a eternidade no nosso coração, e se a eternidade está colocada no nosso coração, obviamente nada menos que algo ou um ser eterno poderia nos satisfazer. Assim, a trajetória do Evangelho de João é a trajetória de encontros, e nesses encontros estamos todos lá. Estamos nós ali encontrando com Ele num momento simbólico. E nessa festa de casamento que fala muito sobre nós, das expectativas que temos das nossas relações sociais, das expectativas que temos das coisas que queremos que deem certo, e o quanto nós sabemos, do quanto de sonhos nós colocamos em momentos como esses que tendem, ou pelo menos pensamos que eles não deveriam se repetir. Como um casamento em si. A gente não planeja que aconteçam muitas vezes, então naquele momento único, singular da vida, a gente quer que tudo dê certo, e ali Jesus se faz Deus fazendo algo dar certo num projeto, num plano, num sonho, que pode ser que um dia a gente achou que fosse nosso, mas não era nosso, era dele. O texto caminha, e aí a gente vai ver no Evangelho de João, capítulo 3, o encontro de Jesus com um sábio, um doutor da lei, rico, famoso, cheio de autoridade e vazio de sentido, de significado, e Deus lhe dá uma chance que é o sonho de toda a humanidade: começar de novo, nascer vendo, nascer ouvindo, nascer percebendo, nascer para o reino, para ver e entrar no reino, e uma declaração de amor absoluta, grande e emocionante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O capítulo 4 já diz de um contraste de personagens aparente, porque no 3 há um homem rico, famoso, doutor da lei, autoridade em Israel, que passou uma boa parte da vida compreendendo e mergulhado no texto bíblico, mas precisava entender o seu autor, quem de fato escreveu o texto bíblico e quem é o personagem. Ali, naquele encontro de noite, Jesus sai para ir para um outro, de dia, ao meio-dia, sol a pino, com uma mulher marginalizada, longe de todo mundo, o oposto, samaritana. Era a odiada, marginalizada, degregada, sozinha, solitária e carente. Não, nós não deixamos Jesus no capítulo 3, nem no 2 e muito menos no 1. Nós estamos ali.
Nós somos tão Nicodemos quanto somos aquela mulher junto ao poço, e se existe uma coisa que eu e você precisamos pensar quando lemos o texto bíblico, é que o texto bíblico sempre fala de Deus para você e de você para Ele. Por favor, atente muito para essa frase. A Bíblia não foi um livro perseguido, rejeitado, por causa das coisas que ela fala só de Jesus e de Deus na pessoa de Jesus. Não, a Bíblia fala de você. A Bíblia fala quem nós somos. Ela, quando se coloca aberta na sua frente, ela vai ler você mais do que você vai ler ela. E ela vai dizer coisas de você que você não quer dizer para si mesmo. Assim, diante da Bíblia, as máscaras devem cair, porque ela nos desnuda e ela nos coloca diante de Deus naquilo que realmente somos. E ela vai dizer qual é a nossa linguagem, na nossa linguagem. E mais do que isso, a Bíblia vai fazer as perguntas que nós, com o tempo, perdemos a capacidade de fazer. Ali está Jesus, caminhando, e o texto diz de alguns propósitos, e você e eu, neste momento, precisamos nos concentrar nele. Era-lhe necessário, diz o texto em João 4, passar por Samaria. É-nos necessário perceber uma coisa nesse contexto. Os judeus rejeitavam e evitavam a todo custo esse tipo de contato, porque nos é popular pensar que eles se odiavam. Judeus e samaritanos não se dão, e não se dão no nível que até nas nossas relações comuns não existem. Em se tratando de Brasil, nós temos vizinhos aqui, bolivianos, peruanos, argentinos, uruguaios e todos os outros. E mesmo aqui no Brasil, nas suas regionalizações, a gente não nutre essa relação de ódio e de rejeição como eles experimentavam. Assim, naquele contexto, há algo de nós que a gente tem que fazer um exercício para pensar nessa crise étnico-racial e de ódio cultural. Mas isso significa também que nós estamos falando de seres humanos. Não há, assim, um ódio para a gente tão parecido quanto o deles, mas há dentro de nós uma perspectiva de complexo de superioridade que pode ser individualizada. Você pode não ter um samaritano perto de você, mas você é capaz de fazer samaritanos, muitas pessoas perto de você. Eu posso ter um ódio específico, não somente de um povo, mas de uma pessoa em si. Podemos sim, e somos flagrados pela maneira como nós nos sentimos superiores em relação ao outro. Então Jesus percorre um caminho e o texto diz, era-lhe necessário. Sim, e isso é flagrante no texto. Enquanto de um lado, pessoas comuns, naturais e carnais, aqueles a quem Jesus veio salvar, e se escreveriam assim, era-nos necessário evitar os samaritanos. Para Jesus não é assim, era-lhe necessário ir até o samaritano. Compreende como a Bíblia te provoca? Ela diz que é necessário ir até o inimigo, é necessário salvar, e numa missão de salvação não se pode ser eficiente numa missão de salvação odiando as pessoas a quem somos chamados a salvar. Jesus não fez isso, seus seguidores não podem fazer. Jesus avança e é necessário ir para lá, e é necessário ir para lá para um encontro. Ele foi sim encontrar com os samaritanos, e a história do capítulo 4 vai dizer de uma salvação ampla e de uma grande multidão que afluía para encontrá-lo. Mas a história não começa com uma multidão, a história começa entre Jesus e alguém, Jesus e uma mulher numa conversa privada. Amigo, atente para o que eu vou te dizer, porque ele saiu da página da Bíblia. É necessário para você, e é necessário, da perspectiva de Jesus, um encontro falando contigo no seu esconderijo. Porque o poço era mais do que um lugar onde a mulher queria beber água, buscar água para si. Mas o horário que ela escolheu, a tomada, a pegar água, era um horário que se fez o esconderijo. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. O poço é comum, um lugar público, mas todas as pessoas que iam para esse lugar público buscar água, elas iam buscar água pela manhã, onde todas as outras iam. E por uma razão simples, é de manhã que o sol está menos forte. Buscar água num poço ao meio-dia é se expor a um sacrifício gigantesco, porque não é uma tarefa simples, ela exige muito preparo físico, ela exige do corpo, porque é muito calor e muito suor. E neste contexto, nessa tarefa de buscar água ao meio-dia, há algo aqui que fala de mim e fala de você. Os nossos esconderijos, eles não são necessariamente físicos, geográficos. Eles podem não ser encontrados no mapa, mas podemos sim fazer
esconderijos com outros recursos e coisas próprias da nossa vida. Aquela mulher se escondia por causa do horário, mas fica claro, ela não queria estar exposta, ela não queria encontrar com ninguém, ela não queria que seus pecados fossem revelados, ela não queria conviver com a rejeição. Ela estava se escondendo a partir de um artifício, de organizar a sua vida de forma que outros encontros não acontecessem. É óbvio, pelo contexto onde aquela mulher é aparentada, aquela mulher é apresentada, e quando Jesus começa a puxar as coisas do seu coração, da sua história para fora, o que era a vida dela? A vida dela era uma vida de imoralidade, e a sua imoralidade estava gerando um dano social, mas a realidade é que ela criou um esconderijo e evitava encontros com as pessoas. Mas Jesus a procurou no seu esconderijo, e a primeira frase que Jesus diz para ela, ele vai dizer para a gente também. Mas antes da gente pensar exatamente nessa primeira frase, vamos pensar na moldura desse encontro. O texto é sobre insatisfações. Sim, é disso mesmo que o texto fala. O texto começa com água e termina com água. A história se dá ao redor ou do lado sentado em um poço, e a primeira frase que Jesus vai falar para ela é: tenho sede, dá-me um pouco dessa água. Aquela mulher é uma mulher que vive um dilema humano. E aí eu queria que você pensasse no seguinte: quando Satanás se tornou Satanás e ele ainda era Lúcifer, ele olhou para si, olhou para o trono de Deus e achou que o lugar apropriado para ele era acima do que ele estava. O texto bíblico diz: tu eras querubim cobridor, no brilho das pedras andavas, estavas no Éden, jardim de Deus. Ou seja, havia uma posição de elevada circunstância, elevada posição para ele, mas aquilo não foi suficiente. O que esse texto nos explica? Que as nossas insatisfações, elas podem começar, e geralmente elas começam de dentro para fora. Não é possível ignorar que nós podemos ter necessidade de comida, de abrigo, de paz e de condições socioculturais, econômicas, físicas, psíquicas nesse mundo de tamanha carência. Mas também não podemos ignorar que há um processo de artificialização das satisfações e das insatisfações. Quando a satisfação é artificializada, ela não dura muito. Observe que existe uma artificialização, portanto, da satisfação. Uma satisfação artificializada, ela nunca vai durar muito, porque ela é artificializada e o coração não negocia a sua própria satisfação. Mas existe também uma artificialização da insatisfação, e isso é uma estratégia frequente, extremamente poderosa por parte do inimigo. Foi exatamente isso que ele fez com Eva. Eva era um ser pleno, Adão era um ser pleno, e a conversa gerou uma artificialização da sua satisfação. Ou seja, ele os convenceu de que algo bom não era bom, e a insatisfação agora precisou ser suprida com algo que gerou mais insatisfação ainda. Ou seja, a mordida que se deu naquele fruto gerou um buraco negro no coração de Adão, no coração de Eva e de todos os seus filhos. Nosso coração é um coração insatisfeito, e é na insatisfação que o pecado gera seus filhos. Do primeiro capítulo de Gênesis, onde há um ser humano satisfeito, passando para o terceiro, onde há um ser humano insatisfeito, essa insatisfação vai percorrer todos os capítulos, e quando se encontra, e nesses encontros do texto bíblico do Salvador com o pecador, ele vai produzir necessariamente satisfação. E aqui há algo que precisamos pensar também antes daquele versículo que eu disse que falaria para você. Porque se Deus não suprir as nossas necessidades mais íntimas e não nos gerar satisfação, nós não conseguimos dar um passo no caminho com Ele. É na insatisfação que é o rei que um dia, satisfeito, deu uma pedrada e matou o gigante, caiu de cima da sacada e foi derrotado pelos seus próprios olhos contemplando uma mulher. É na insatisfação que um outro, que quando encontra com Deus, vendo a sua própria necessidade dele e é satisfeito nele e faz
protagoniza para a história como o homem mais sábio de todos os reis humanos, ou o mais sábio de todos os humanos. Quando ele estava insatisfeito, ele se encheu de tudo, de riquezas, cavalos e negócios e mulheres, e só se afundou neste buraco negro que foi o coração de Salomão. Quando Deus chama Abraão, ele tira Abraão da sua casa, tira Abraão da sua parentela, tira Abraão de todos os projetos e sonhos que foram construídos antes de Deus e dá a Abraão a satisfação da promessa e faz com que ele peregrine a vida toda e viva satisfeito. Deus não disse que você iria sorrir o tempo todo, que iria tirar todo o choro da sua vida. Deus não disse nem de longe que você nunca passaria por momentos tristes, mas Ele prometeu nos satisfazer, e é na satisfação que somos obedientes, que somos vivos em Cristo, e é na satisfação que enfrentamos todos os assaltos do inimigo. Poderia citar muitas coisas, mas posso citar uma delas, a principal de todas. Quando Jesus aqui em carne enfrenta o tentador e o tentador fala: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A resposta de Jesus é da satisfação que ele encontrou na palavra do Pai, o pão que alimenta todos. Mas não é só de pão que viverá o homem. Deus também prometeu nos satisfazer com ele, a água da vida. Voltando para o texto, há 4 coisas que se destacam e elas precisam estar destacadas na nossa mente antes que o texto termine. Jesus olha para a mulher e diz: me dá um pouco dessa água. Note, a primeira coisa que ele disse para aquela mulher tinha que fazer era servi-lo. E isso é muito importante. Na Bíblia você vai perceber Jesus te chamando de filho, e não chamou só uma vez, ele chamou muitas vezes. Filho, acrescente-se a isso, filho primogênito, acrescente-se a isso, filhos amados. Deus nos chama de ovelhas quando Ele se coloca como pastor, e nos chamou assim, como suas ovelhas. E há muitas nomenclaturas da maneira como Deus nos trata. Ele nos chama de sua noiva, por exemplo. Mas nenhuma forma com que Deus te chamou na Bíblia se compara com a quantidade de vezes que Ele te chama de servo. Sim, muito serviço e muitos servos. Me vem alguns textos de cor. Revelação de Jesus Cristo, quando começa o livro do Apocalipse, que Deus lhe deu ao seu servo João para mostrar aos seus servos. E será como um homem, diz o texto de Mateus 25, que ausentando-se do seu país, confiou seus bens aos seus servos. Servos, há servos em toda parte. A palavra adoração, ela tem a ver com servidão. Adorar é servir. Adorare, do latim, é estar prostrado diante do outro, mas tanto no hebraico como no grego, a tradução equivale a pensar em alguém que está servindo. Adorar é servir, e é impossível adorar a Deus sem vê-lo como tão infinitamente maior, superior, merecedor e digno, que não nos leve a servi-lo. Quando nós estamos adorando, estamos servindo. E veja bem, Deus nos fez adoradores, e neste momento da sua vida, na sua história, nesse instante, seja lá onde quer que você esteja, você é convidado a adorar. E ser convidado a adorar é ser convidado a servir, mas esse convite não é para você viver uma instância superior, um passo a mais apenas na sua existência, não que não seja isso também. Mas quando Ele está te convidando a adorar, Ele está te convidando a ser aquilo que você foi criado para ser. Então, todas as vezes que alguém te falar, me adore, ele está dizendo, seja aquilo que eu te chamei para ser. Mas o texto está dizendo mais uma coisa sobre essa completude, raciocínio. Deus está abastecendo aquele coração, gerando nele satisfação com coisas. E esses passos que Deus dá vão produzindo coisas no coração dela que não podem ser ignorados. Por exemplo, ele diz, a água que eu der. Mas a água que ele der é qual água? É só olhar para o texto e todos os outros textos da Bíblia que nós vamos perceber que aquilo que Deus dá não se separa dele mesmo. Quando Jesus fala que vai dar o pão, ele está se dando. Quando ele diz que ele vai dar a água, ele está se dando, porque depois que ele fala, e no mesmo texto que ele fala que ele vai dar a água da vida, ele vai falar que ele é a água da vida. Portanto, o que de fato ele está oferecendo para a mulher samaritana? Ele. Deus nos satisfaz com a sua presença, e nada a menos que a presença dele será tão satisfatório do que isso. Todas as vezes que Deus te convida a ir, Ele te convida a ir com Ele. Todas as vezes que Ele te convida a vir, Ele te convida a vir
para Ele. Portanto, Ele não está lá na cruz, no passado, gritando vai, e nem na porta da Cidade Santa gritando vem. Ele está ao seu lado, falando ao seu ouvido, vamos. Deus a satisfez com o serviço. Deus a satisfez em Jesus Cristo com a sua presença. Mas Ele disse para ela, vá contar para os seus. Antes mesmo da história terminar, Ele dá uma missão para ela, para ir à cidade. Ela vai até a cidade e fala para todo mundo o que aconteceu. A frase, encontrei o Messias, eu falei com Ele, Ele falou comigo, já é algo muito importante. Por favor, atente para isso e coloque na parte singular do seu coração. Deus nos satisfaz com missão e propósito. Uma das coisas mais caras da nossa existência é saber que neste momento você é a pessoa certa, fazendo a coisa certa e pensar, eu estou aqui porque fui chamado para isso. O propósito da minha vida é isso. Sonhos de verdade, sonhos que completam o coração, são sonhos que estão no nosso coração, mas que realizam sonhos dos outros. Se nos seus sonhos, desde a primeira frase do seu projeto de vida até a última frase do projeto de vida, os nomes que aparecem são apenas o seu, o nome que está lá é só o seu ou da sua família, esse não é um sonho digno de um projeto, de um propósito que completa o coração. Sonhos grandes são aqueles que fazem os outros sonhar, que tem mais pessoas no plano e no projeto. E todas as vezes que Deus modifica um sonho, não tenha dúvida, a primeira coisa que Ele coloca nesse sonho são outros nomes, nomes de outras pessoas. Assim que sonhos se eternizam, quando eles são e atravessam além dos limites da nossa vida. Deus dá completude para aquele coração, colocando naquele coração missão. Qual é a sua? Como você tem pensado na vida dos outros? Como que os seus recursos, seus talentos, seu dinheiro, suas vontades, sua influência, aquilo que está sob o poder das suas mãos tem impactado outras vidas? Porque quando Jesus deu para ela a água da vida, a água que satisfaz, da qual ela nunca mais teria sede, não tenha dúvida, Deus deu para ela uma missão, um propósito na sua vida. Isso foi cumprido imediatamente e ela se satisfez ao dizer para as pessoas, achei o Messias. Agora, há algo que termina o texto, dentre as muitas coisas que poderíamos pensar para a nossa própria vida hoje e que para mim é a mais radical, mais efusiva e mais importante de todas as mensagens da Bíblia. Jesus aparece diante de alguém para depois aparecer através de alguém. Nós podemos dar muitos nomes para isso, mas o nome preferido da Bíblia é a glória. Deus nos satisfaz com sua glória. Atente, a glória é a manifestação absoluta de todos os atributos de Deus. Deus é bondoso e quando Ele é glorificado, sua bondade aparece. Deus é amoroso e quando Deus é glorificado, seu amor aparece. Deus é justo e a sua justiça resplandece diante de nós quando Ele aparece. Portanto, a glorificação é a demonstração de Deus. Deus quer ser glorificado em nós e nós necessitamos da sua glória. Buscar a glória de Deus nos satisfaz e não há nenhuma forma de estarmos satisfeitos sem que Deus seja glorificado. Portanto, você quer fazer uma oração que te satisfaça hoje? Diga repetidamente, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e me coloque nisso tudo, porque dessa água nos faz jorrar para a vida eterna.